Dicionário Nietzsche. Liberalismo. A diferença do que prescreve o pensamento econômico na filosofia de Nietzsche, a noção de liberalismo é apenas a outra face da noção de socialismo. Tanto uma como outra são criticadas pelo fato de serem formadas a partir de certas, entre aspas, ideias modernas, quais sejam a liberdade e a igualdade. No caso da noção de socialismo, a ideia que predomina é a de igualdade. No caso da noção do liberalismo, há a predominância da ideia de liberdade. Não por acaso, Nietzsche trabalha no parágrafo 38, intitulado O Meu Conceito de Liberdade, do capítulo Incursões de um Extemporâneo, do livro Crepúsculo dos Ídolos, a noção de liberalismo. Longe das duas concepções que se desenvolveram na Alemanha, que preconizavam de um lado um governo constitucional e um Estado mínimo, e de outro visavam ao Estado forte e à unidade nacional, Nietzsche afirma que, de modo surpreendente, no referido parágrafo, ser o liberalismo uma animalização em rebanho. Ainda mais, assevera que foi na luta para se atingir uma situação liberal que uma efetiva liberdade teria sido forjada. Afirma igualmente que as instituições liberais deixam de ser liberais tão logo são alcançadas. Nessas considerações, Nietzsche trabalha evidentemente com duas concepções de liberdade. De um lado, ele pressupõe a noção de liberdade que teria procedência nas ideias modernas e, portanto, teria uma forte conotação metafísica, haja vista ter parâmetros de natureza suprassensível. De outro, elabora sua própria concepção, liberdade como a prevalência dos instintos viris sobre outros, definindo a liberdade a partir de uma base instintual. Nietzsche compreende essa noção como plena e incondicional afirmação de certos instintos sobre outros. Ainda mais, entende que ela enseja a luta ininterruptamente. Pensa por extensão que é justamente o predomínio dos instintos viris que permite o advento do liberalismo. No entanto, passado esse momento de instauração do liberalismo, o embate que animava a busca pela conquista se interrompe. No lugar do embate, um estado de apaziguamento acaba por se produzir. Com a supressão da luta, Nietzsche julga que passa a vigorar aquela ideia moderna de liberdade que justamente faz com que o liberalismo seja compreendido como a animalização em rebanho. Com a erradicação total da beligerância, Nietzsche entende que esta noção de liberdade, nuclear para o liberalismo, tal como aparece no pensamento econômico de sua época, encontra então o seu lugar, interditando aquela liberdade que, na sua concepção, teria justamente dado luz ao liberalismo. Não por outra razão, o filósofo considera que nada há de mais perigoso para sua concepção de liberdade do que as instituições liberais. Ao serem alcançadas, como afirma, a liberdade é ela mesma suprimida. Conclui então que a instauração do liberalismo em solo alemão é a derrota dos instintos viris. Por sua vez, contra o liberalismo, ele procura investir um aristocratismo que poderia contribuir para que sua concepção de liberdade viesse a imperar. Ele entende, portanto, que o liberalismo impede o advento da liberdade. Somente com a aristocracia, a liberdade, a seu ver, tem lugar. Em suma, partindo de sua apreciação do liberalismo, Nietzsche contrapõe ao individualismo liberal um outro, qual seja um individualismo aristocrático. Ele opõe a uma visão humanística que ressalta o caráter sacrossanto da vida, excluindo uma luta permanente comum entre os liberais. Uma visão anti-humanista pautada pela expressão da atividade instintual bem lograda que bem pode ter como proveniência a sua concepção de liberdade. Ele valoriza ainda os valores guerreiros e uma moral nobre contra uma política sentimental e uma ética baseada em princípios liberais. Sobre liberalismo, consultar Incursões de um Extemporâneo, 38 e 39. Ver também a afirmação Animal de Rebanho, Aristocracia, Burguesia, Democracia, Igualdade, Instinto, Livre-Arbítrio, Luta Metafísica, Socialismo e Vida.